Na matéria de hoje, da nossa série sobre o bicentenário da independência, nós vamos falar de religião. Os líderes religiosos tiveram uma participação fundamental no processo de independência do Brasil. Salas de conventos e de igrejas no Rio de Janeiro eram locais onde aconteciam reuniões secretas para debater o rompimento com a coroa portuguesa. Veja só. A corte portuguesa sempre teve uma relação próxima com a Igreja Católica. Essa devoção religiosa criou um fato inédito. A coroa real foi oferecida a Nossa Senhora e, por esse motivo, os representantes da dinastia Bragança deixaram de usar o símbolo de poder na cabeça. Isso remonta a uma tradição que vem desde Dom João IV. Dom João IV, que é o primeiro rei da dinastia Bragança, ali em 1640, ao invés dele ser coroado, ele coloca a sua coroa de rei nos pés da estátua de Nossa Senhora da Conceição e a nomeia rainha de Portugal. Dali por diante, todos os reis de Portugal não têm a coroa na cabeça. Você não vai encontrar nenhuma imagem de Dom João VI com a coroa na cabeça. Ele carrega o cetro real, mas a coroa está sempre ao lado dele. Quando a família real se mudou para o Brasil, o convento do Carmo foi escolhido como residência da rainha Maria I e os frades franciscanos tinham grande influência na corte. Quando aporta aqui a família real, em 1808, vai trazer consigo o Frei Antônio Arrábida. Esse frade vai abrigar-se nesse convento. E é nesse convento que ele vai encontrar outros frades e vai convidá-los, esses frades, a trabalhar na Capela Real e Imperial. Eles vão ser não só o capelão, mas também os instrutores de Pedro I e de Pedro II. Os franciscanos também tiveram uma participação importante no processo de independência. Aqui no convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, Frei Sampaio liderava um grupo que defendia a separação do Brasil de Portugal. O templo religioso era um local seguro para a realização das reuniões, que na época precisavam ser secretas. Nós estamos num dos espaços, nesse grande salão aqui, de uma relevância tanto para a cultura como para a história, porque a tradição diz que foi nessa sala que foi redigido o FICO, o Manifesto. A participação franciscana para a independência é uma participação política e social e religiosa. Quando a gente fala de política, a gente está pensando nesse Frei Sampaio, que antes de ser frade, vem estudar neste convento, na qual funcionava uma casa de estudo nos moldes de uma universidade de Coimbra e Lisboa. É ele que vai redigir, provavelmente sobre esta mesa, a Carta do Fico. Depois da independência, a antiga Capela Real, no Rio de Janeiro, foi o lugar escolhido para a realização da cerimônia que marcou o rompimento definitivo com Portugal. E aqui essa igreja, que foi a antiga sé, também teve uma participação importante. As coroações eram um ponto de celebração da nobreza aqui. Sim, sim. Inclusive a do Dom João. Dom João, quando chegou aqui, ele não era rei de Portugal, ele era príncipe regente. A mãe dele, Maria I, também conhecida como Maria Louca, por conta desses problemas mentais que ela tinha, ela não era considerada capaz de governar. Então, mesmo em vida, o filho dela, Dom João VI, se tornou príncipe regente. Quando ela faleceu, e aí, finalmente, Dom João VI, ele foi aclamado rei de Portugal ali, naquela que passou a ser chamada também de Capela Real e depois Capela Imperial. Também foram aclamados o imperador Dom Pedro I e Dom Pedro II na mesma igreja, assim como essa igreja também recebeu o casamento da princesa Isabel com o Conde D. Uma igreja assim com
uma importância histórica. Carregada de história, carregada de história. E também com uma estética lindíssima. Ela é toda talhada com pinturas em ouro, em folhas de ouro. Então, internamente, a gente tem um estilo rococó, que é belíssimo também de ser apreciado. Que aula, hein? Bela matéria do Maurício de Almeida e equipe.